Ok. Então Deus criou o mundo e todas as coisas que na terra há, é o que diz a Bíblia. Mas, quando ele criou o mundo, por onde ele começou, o que ele fez? E por que ele criou o mundo? Era para dar de presente pra gente, era para que a gente experienciasse experiências físicas com o nosso corpo divino. Ele mandou a gente para cá para a gente se divertir, para a gente aprender, para a gente evoluir. Ele mandou a gente para cá para a gente pagar pecados, para a gente expurgar, para a gente... Se vocês quiserem gravar aí também, fica à vontade. Eu não... Mas se quiser colocar o microfone também para gravar, fica... O meu tá gravando aqui, mas já me aconteceu de gravar e eu perder toda a gravação no final. E se não fosse exatamente essa a verdade? E se fosse um pouquinho diferente? E se no começo você fosse se irritar muito comigo? E se depois que você analisasse bem as coisas ficassem mais leves, ficassem mais legíveis se elas estivessem escritas e se elas ficassem mais fácil de entender as coisas. Porém, num primeiro momento, isso meio que rompe o castelinho do Alecrim Dourado, da Alice no País das Maravilhas, rompe a nossa ilusão. Bom, quando Deus criou o mundo, quando a gente fala de mundo, são civilizações, são galáxias, são universos, e não é um único universo. Ok, Dani? E não é um único universo. São vários universos. São multiversos, a gente já sabe sobre isso. Mas e se fosse um pouco mais ainda do que isso? Então ele criou regras para ele não ter que gerenciar no botãozinho analógico. Se ele tivesse criado aplicativos, se ele tivesse criado regras que regem o mundo e colocou todas essas regras num lugar específico que é o sexto plano de existência. Um lugar onde as coisas são retas, ou é ou não é. Não pode haver dúvida numa lei, ela tem que servir para todas as coisas. E ele criou o quinto plano dos mestres, o quarto plano dos nossos ancestrais, o terceiro plano, o reino animal onde você está, o segundo plano, o reino mineral, que também existe dentro de você, e o primeiro plano de existência. Quando a gente sobe em teta, a gente acha que a gente está indo acima. E se na verdade tudo estivesse dentro da gente? E se você tivesse o reino mineral através do cálcio dos minerais dentro de você, se você tivesse o reino vegetal dentro de você, se você tivesse todos os reinos, se você tivesse o sangue e o DNA dos teus ancestrais do quarto plano, se você fosse uma cria do quinto plano, de parte da energia, como se você fosse filho adotivo do quinto plano de existência, se você tivesse as leis funcionando dentro de você, como a lei da gravidade que empurra a comida agora para baixo, e se você tivesse a tua essência divina em Deus, e se tudo estivesse dentro de você e você não estivesse indo de verdade para lugar nenhum a não ser para dentro de você. E se quando você estivesse indo acima, ao invés de ir acima, você estivesse indo para dentro de você. E se você estivesse conectando todos esses planos que estão aqui dentro de você, funcionando em harmonia nesse momento. É sobre isso que a gente está falando. Mas é um pouquinho mais ainda do que isso. E se quando Deus criou o mundo, se Deus fosse o tudo, o criador de tudo que é do bom e do mal. Quando a gente fala o criador de tudo que é num DNA básico, Deus, né? É Deus, isso mesmo. Mas quando ele criou tudo que é, ele criou o mal também, porque não existe um Deus superior a Deus que criou o mal. Porque se eu admitir que existe um Deus que criou o bom, eu vou ter que admitir que existe um Deus que criou o mal e que é tão mais potente que Deus do bem, que Deus do bem não consegue acabar com o mal. E se eu coloco esse mesmo Deus que fabricou o bem e o mal ao mesmo tempo, eu estou dizendo que, de alguma forma, Deus criou o mal. Isso pode ficar dolorido e pesado para a gente, principalmente para quem já teve vinculações com as trevas. Vai sentir que não estava tão errado assim quando esteve lá do lado das trevas. Então,
quando Deus cria o mundo e todas as coisas que na Terra há, eu vou fazer uma imagem mental para facilitar. Eu quero que você imagine um lugar muito grande e vazio, onde existe apenas uma única energia que está integrada com todo esse lugar. E essa energia um dia descobre algo sobre ela, descobre um friozinho na barriga, se é que essa energia tem barriga, porque se ela é uma energia, ela não necessariamente tem um corpo físico, mas a gente prefere imaginar Deus como um ser de corpo físico. Mas eu quero que você imagine esse lugar, um lugar muito grande, onde só tem essa energia. E eu quero que você imagine que você está nesse lugar de energia. Eu vou convidar vocês a fechar os olhos e assistir essa parte da aula de olhos fechados, ok? Mas sente de uma forma que você não durma, tá bom? Então, você está nesse lugar. E se tem uma coisa certa na Bíblia é que eu sou a imagem e semelhança de Deus Pai. Então, eu nesse momento vai ser você. Quando eu me refiro a eu, é você. Eu que sou Deus, eu estou caminhando nesse lugar. Esse lugar é todo meu. E de repente eu sinto uma determinada energia, uma emoção dentro de mim ou algo diferente que eu não sei explicar. E para eu conseguir explicar, eu queria que alguém me ajudasse a entender, ou eu queria ver as coisas sob outra perspectiva. Então eu crio uma cópia de mim, igualzinha, na minha frente. E aí essa cópia de mim, ela fala sobre dor na barriga e eu digo para ela, te acalme. E essa energia igual a mim fala para mim assim, tô com dor na cabeça. E aí Deus vai lá e fica com pena, da compaixão daquela cabeça dele mesmo que dói, e ele vai lá e tira essa dor. E aí ele descobre que ele é capaz de mudar as coisas. E ele se questiona, e o que mais eu sou capaz de fazer? E aí ele cria mais uma cópia dele, para ver como que ele reage na mesma situação. E aí aquele Deus 2 diz de novo, tô com dor de cabeça. O Deus 1 diz, vem cá que eu curo, que eu tiro. E o Deus 3 não tá fazendo nada, tá chupando uma laranja, tá, sei lá, fazendo nada, nem olha, nem se liga. E aí ele cria uma quarta pessoa. E essa quarta pessoa é completamente empática e vem e abraça o Deus 2. E ele começa a sentir coisas muito diferentes. E aí ele resolve criar um lugar muito bacana, onde ele possa experimentar todas essas coisas. E ele cria esse lugar chamado quinto plano de existência. E é um lugar muito bonito, de muita energia. E aí ele descobre que tem alguns desses pedaços dele que são mais evoluídos, que tem outros que são bem nada evoluídos e que nem tinham que estar ali, que são egoístas. Então ele se percebe egoísta quando ele percebe a outra fração dele altruísta. E aí o que ele faz? Ele cria andares, muitos andares, como um prédio, com uma parte bem subterrânea e uma parte alta, e a cobertura. Lá na cobertura ele resolve colocar as frações mais elevadas dele, muito elevadas. Nas frações intermediárias, quanto mais baixo o andar, menos evoluído é o pedacinho de Deus que está lá. E quando passa do térreo para baixo, vai sendo treva. E quanto mais desce, mais treva, mais treva, mais treva. E daí, na medida em que ele vai se classificando como um Deus bom, um Deus egóico, um Deus melhor, um Deus mais top, um Deus que fica lá naquela parte bem elevada do quinto plano, quando ele vai se colocando, como numa carreira militar, ele vai se colocando com vários níveis dentro disso, ali ele cria, então, portanto, o quinto plano de existência. Só que lá no quinto plano de existência, tem coisa que a experiência daquele ambiente podia ser melhor ainda, mas infelizmente é só um Beto Carreiro, não é uma Disney. E aí ele resolve criar um lugar muito bacana chamado, sei lá, planeta Júpiter. Ele cria um outro lugar muito legal chamado Pleiades. Ele cria outro muito legal chamado Órion. Ele cria Sirius A, Sirius B, ele cria a Terra, Marte, ele cria os sóis e as várias galáxias de vários tipos.
Umas muito quentes, umas muito frias, umas habitadas apenas por seres esquisitinhos, outras por seres que não têm corpo e assim por diante. E aí, o que ele faz nessa altura resolve que naquele lugar chamado Terra, ele resolve criar árvores, água, umas coisas que ele não conhecia. E aí ele tem uma inspiração e ele cria um negócio chamado céu. E ele tem outra inspiração e ele cria um negócio chamado vento, a brisa, as nuvens. E ele olha aquele lugar tão bonito. E aí tem uma galera lá do quinto plano de existência, as frações de Deus, que ele gostaria de colocar aqueles pedaços num campo, num lugar, como se fosse um campo de batalha, mas não um campo de batalha, num campo onde ele pudesse se experimentar, já que todos esses pedacinhos são ele gostaria de se experimentar num outro cenário que não fosse o quinto plano, para ver se ele reage das mesmas formas, ou se ele consegue evoluir, ou como que funciona num outro espaço, num BBB, como um BBB. E aí ele pega aqueles pedaços dele lá do quinto plano, os mestres do quinto plano, e ele diz para os mestres do quinto plano, olha só, eu vou fabricar ovos meus, pedaços de mim, e eu quero que vocês apadrinhem. Então, é como se você, mestre São Jorge e mestre Nossa Senhora Aparecida, fossem ser papai e mamãe dessa criança. Aí vocês vão cuidar desses filhos de vocês. Essa outra aqui, esse outro ovo, vai ser filho, sei lá, de mestre José com mestre Maria. Esse outro ovo aqui vai ser filho de, sei lá, de um mestre X com a mestre Y. Então, esses filhos de vocês, os filhos dos mestres, vão ser mandados lá para a Terra. Alguns de vocês vão ter que descer, inclusive, para ajudar eles. Mas eu vou mandar essa galera lá para a Terra. E aí eles resolvem mandar essa galera lá para a Terra. Os filhos dos mestres, que na verdade são uma fração de Deus. Quando chega aqui na Terra, Deus começa a descobrir o quanto é gostoso tomar um banho de mar. Quando Deus está lá tomando banho de mar, ele descobre um negócio chamado buraco na areia e ele é engolido por um buraco dentro da água. E nesse momento vem um outro pedaço dele chamado salva-vidas que se joga na água com muita bravura, muita coragem naquele momento e salva você, que também é Deus, lá desse panelão que se abriu no mar. Então, esse salva-vidas, com muita bravura, ele se arrisca para te ajudar, para te salvar. E ele só descobre a bravura dele e a capacidade dele de se jogar para te salvar porque você estava lá para ensinar isso para ele. E você, que está no fundo da água, se afogando, você descobre sobre compaixão, empatia e a bravura de alguém, você descobre que não está sozinho, que está protegido, na hora em que esse cidadão se joga para te salvar. Então, nesse momento você aparentemente aprende algumas habilidades, tanto como o afogado, como o soldado. Mas a gente vai melhorar um pouquinho mais ainda essa imagem mental. Você vai imaginar uma mesinha de chá de boneca. Eu ia colocar um Forte Apache, como eu gosto de colocar, mas o Forte Apache é para quem é mais maduro. A galera que é mais jovem não vai saber o que é um Forte Apache, provavelmente. E para eu não ter que explicar, vamos fazer uma mesa de chá de boneca. Mesmo para quem é menino, já viu as meninas brincando de chá de boneca. Então, você coloca o chazinho na mesa, o bolinho na mesa, coloca as duas Barbies, ou coloca a Barbie, o Ken, enfim, coloca os personagens. Vamos supor que são duas Barbies. Coloca uma Barbie para o lado de cá e uma Barbie para o lado de lá da mesa. A Barbie do lado de cá serve o chá. E aí ela vai para o outro lado da mesa, você vai para o outro lado da mesa, se torna a Barbie 2, e você diz para a Barbie número 1, nossa, seu chá está delicioso. E aí você corre para o lado de cá da mesa e você é a Barbie número 1. E aí você diz, querida, prove o bolo, eu fiz ele especialmente para você, o seu presente de aniversário, porque eu gosto muito de você.
Aí você corre para o outro lado da mesa, encarna a Barbie 2 e você diz: nossa, amiga, eu adoraria, mas infelizmente eu sou diabética, eu não posso comer bolo com açúcar. Que pena, eu lamento muito. E aí você corre para o lado de cada mesa, a Barbie 1, e diz: e eu tenho uma surpresa para você, amiga. Eu te amo tanto que eu fiz um bolo sem açúcar. Ele é todo com stevia ou, enfim, com adoçante específico para forno e fogão. E aí você corre para o outro lado da mesa e aí você arruma outra desculpa. Ah, mas é que eu tô de dieta, enfim. Não, mas esse bolo é light, sem glúten e sem lactose, sem não sei o quê. E aí você corre para o outro lado da mesa e você diz: ah, me serve um pedacinho? E aí você serve um pedacinho para a Barbie 2. E aí a Barbie 2 diz para você: amiga, busca lá na cozinha para mim um guardanapo. E nisso a Barbie 1 vai na cozinha buscar o guardanapo, a Barbie 2 abre a janela e joga o bolo pela janela porque ela tá com nojo de comer o teu bolo que ela viu você mexendo, sei lá, no nariz enquanto fazia o bolo. E nesse meio dessa brincadeira, a Barbie 1 volta e pega no flagra a Barbie 2. E daí elas se brigam, se surram, se brigam, se surram. E no final das pazes, no final das contas, elas se abraçam, fazem as pazes e riem da idiotice delas. E nesse momento, você que é Deus, e você veio para o lado de cada mesa e experimentou-se como Barbie número 1, você teve vários aprendizados. Altruísmo, amor, compaixão, raiva, controle da raiva, agarrou o cabelo da outra até que perdoou. Quando você passou para o lado número 2, da Barbie número 2, você aprendeu sobre nojo, sobre limpeza, sobre higiene, sobre amor, sobre não ter que fazer alguma coisa, sobre independência e liberdade. Você se agarrou no cabelo da outra, você aprendeu sobre tentar não machucar a outra jogando o bolo pela janela para que ela não ficasse magoada de você não querer comer, e sobre perdão no final. Então você, como Deus 2, como Barbie 2, experimentou a guerra para aprender sobre a paz. Aprendeu sobre a raiva, ou sobre o nojo, ou sobre qualquer um daqueles sentimentos que você visualizou na Barbie 2, para aprender o que a Barbie 1 também tinha para te ensinar. Então, em última análise, a Terra ela é composta por frações de Deus. E horas ele é a Barbie 1, horas ele é a Barbie 2. Horas ele é Hitler, que cria a guerra. Horas ele é os judeus, que se permitem ir à guerra para vivenciar todas essas coisas. Horas Deus é Hitler, que permite criar 6 milhões de obsessores contra ele. Horas ele é o povo alemão, que concordou e que permitiu que aquilo acontecesse. E horas ele é os outros cidadãos do mundo que não fizeram nada para conter aquilo que ele estava fazendo. Em outros momentos, ele é os descendentes, é os judeus que escaparam dos campos de concentração. Horas, então, Deus é algoz, e como algoz ele aprende algumas coisas sobre ele se experiencia, e horas ele é vítima, e como vítima ele se experiencia e descobre algumas coisas sobre ele. Então Deus vem para o lado de cada mesa para aprender algumas coisas, e passa para o lado de lá da mesa para aprender outras coisas. Então, é como se Deus fosse esse guri pequeno, essa guria pequena, brincando de Barbie. Uma hora ele está para o lado de cá e uma hora ele está para o lado de lá. Mas ainda pode ficar mais divertido do que isso. Quando Deus cria a Terra, preste muita atenção nesse momento. Desencoste se for necessário. Quando Deus cria a Terra e Ele manda pedacinhos dele para cá, manda frações dele para cá, lembre que essas frações elas eram apadrinhadas, elas eram filhas dos mestres do quinto plano. E os mestres do quinto plano, quando mandam os seus filhos para cá, para esse planeta escola, para se experienciarem nessa escola, eles não tinham noção de que os filhos iam sofrer.
E aqui esses pais têm que largar as crianças no portão do colégio e eles não têm gerência sobre o que vai acontecer dentro do colégio. E aqui dentro desse colégio chamado Terra, as pessoas têm câncer, são assassinadas, elas sofrem, elas são sequestradas, sofrem abusos sexuais, sofrem mutilações, sofrem violência doméstica e outras tantas dores. E você, eu quero que você se imagine nesse momento como uma mestre do quinto plano. Uma mestre ou um mestre do quinto plano, cujos filhos estão na terra sofrendo. E se você estivesse lá em cima, vendo os seus filhos sofrerem, você iria tentar falar para os seus filhos aqui na terra parar de sofrer. Mas os seus filhos, como crianças pequenas, não vão querer parar de sofrer porque eles acham que aquilo ali faz parte. E aí você vai tentar demover-lhes da ideia. Você vai falar, filha, não precisa passar por isso. Filha, não precisa passar por aquilo. E você não vai ouvir os teus pais. E você, como mestre do quinto plano, você vai tentar falar para os teus filhos milhões de vezes, para eles pararem com isso. Afinal, você é uma mãe amorosa. Mas os teus filhos não vão querer parar. E aí, o que você como mãe vai fazer? Você vai pegar o elevador e vai subir ao 7º plano, para ter um tete-a-tete com Deus. Você e o teu marido vão subir lá e vão dizer para Deus, olha só, a Joaninha, minha filha, está sofrendo lá na terra. Eu não quero que isso aconteça. Eu quero ir lá buscar ela. Eu quero trazer ela para cá. Eu quero fazer ela parar de sofrer. Porque lá está pior que o colégio militar. E o que Deus vai te responder? Livre-arbítrio dela, minha filha. Você não pode fazer nada. Mas, meu Deus, eu quero tirar meu filho de lá. Eu não aceito mais deixar ele nessa escola. Como você faria numa escola aqui da terra? Você iria na direção. E aí Deus diz, livre-arbítrio, nós não podemos fazer nada. É a escolha dela. Você pode orientá-la, mas se ela não quiser, você não pode fazer nada. E você desce batendo o pé. O pai dessa criança desce batendo a porta do 7º plano, voltando para o 5º plano, e vocês tentam por tudo demover essa criança lá da terra de parar de sofrer. Mas essa criança continua querendo sofrer. E aí você, como mestre do 5º plano, como mãe amorosa, um dia desses você se cansa e você só fica na oração, como uma mãe devota. Mas o pai dessa criança, ele vai descer pela última vez lá na terra, tentar arrancar essa criança lá da terra. E essa criança lá na terra não quer vir, porque não tem certeza que as coisas vão ser mais fáceis. Como bom pai que ele vai criar uma casa especial, ele vai criar um lugar especial para trazer os seus filhos que estão na terra sofrendo. Esse pai, ele vai criar um universo paralelo, prestem bem atenção nisso. Esse pai amoroso vai criar um universo paralelo. Afinal, ele é um mestre, ele é uma fração bem elevada de Deus. Ele vai criar um universo paralelo, onde não há dor, onde não há sofrimento, onde não há fome, miséria, ganância, onde não há nada disso. Onde não há regras, onde tudo é permitido para que os filhos dele nunca mais sofram na vida. E ele vai lá na terra e ele tenta te convencer a ir para lá. Nem que para isso ele tenha que te convencer que você é um baita de um pecador, que você não vale nada, que você não presta e que quando você morrer, você vai para esse lugar. Então ele cria o inferno, um lugar onde não há regras, para levar todos os filhos dele, para os filhos dele não sofrerem as dores que sofrem aqui na terra. Antes na minha casa, sofrendo aqui na minha casa, chamada inferno, do que sofrer lá na terra, com tudo aquilo que acontece lá na terra. E então, ele tenta te trovar muitas e muitas e muitas vezes, mas você não aceita ir. Mas no dia que você morre, na hora do cagaço, ele ajuda a te convencer que não é para você ir para o céu, porque lá no céu não é legal, porque não tem lugar para você no céu. E que se você for para o céu, da próxima vez você vai voltar para a terra, outra vez para sofrer. E ele te convence, e então ou você aceita ir para o inferno, ou ele rompe o teu livre-arbítrio e te carrega a força para o inferno, para tirar os filhos dele daqui da terra. E se os filhos dele estão precisando de um corpo,
Ele é capaz de arrancar uma alma de um corpo para botar a alma de outro filho dele dentro desse corpo. Ele é capaz de fazer qualquer coisa para que os filhos dele não sofram. E nesse momento, Deus experimenta o Deus do sétimo plano, experimenta em Lúcifer uma baita de uma bondade em relação aos seus filhos, uma capacidade de sacrifício, de criar um universo paralelo para colocar os seus filhos desde que eles não sofram. Ele experimenta uma baita de uma mentira, uma capacidade de ideação incrível em Lúcifer, de convencimento, uma habilidade diplomática e política monstruosa, capaz de convencer os seus filhos. Ele se experimenta como esse filho que quer ficar na Terra, que quer falar de livre-arbítrio, que quer falar de sofrimento, de evolução na Terra. Ele se experimenta no medo na hora da morte, de ceder e ir para o inferno. Então, nesse momento, Deus se experimenta em todos esses papéis. E quando eu te digo isso, estou querendo te dizer que tudo foi criado por Deus para Ele se experimentar através de você. Isso chama-se teoria do holograma. Nada disso daqui da Terra existe. Tudo é na mente de Deus. Tudo é na imagem mental de Deus. Nesse momento, se você está com dor de barriga, é tudo uma imagem mental. Não existe nada, teoria do holograma, seja feito assim na Terra como fora feito antes no céu. Tudo. Então Deus se experiencia através de você. E se nada disso daqui é real, você pode mudar a sua realidade na hora que você quiser. Basta você ver o que Deus está querendo experienciar através de mim. Você vai dizer num primeiro momento o que Deus está querendo aprender através de mim. Ele quer aprender sobre Ele, então é experienciar. Quando você acha que você tem uma missão divina aqui na Terra, a tua missão é se experimentar, é se experienciar. Deus não te mandou para a Terra para você salvar pessoas. Deus não te mandou para a Terra para achar a cura da AIDS. Ele não te mandou para a Terra para viver como padre no celibato. Ele te mandou para cá, para Ele se experienciar através de você. Em um primeiro momento você vai sentir que Deus é extremamente egoísta. Depois, quando você lembrar que você é Deus, você vai perceber que sim, que você é extremamente egoísta, porque quando Deus te manda para cá, para experimentar uma vida de dor, como tetraplégico, por exemplo, ou como, sei lá, como depressão, ou como câncer, ou qualquer outra doença, você vai achar que Deus é extremamente egoísta quando Ele te manda para cá para isso. O objetivo dele não é que você sofra o câncer. O objetivo dele não é que você seja tetraplégico para aprender sobre a dor, é que você aprenda, por exemplo, sobre humildade. Para ele se experienciar como ele reagiria naquela situação. Ele teria humildade? Ele teria força de vontade? Ele se superaria? O que ele faria? E aí, quando ele experimenta a humildade de ser um tetraplégico, ele experimenta a bondade das pessoas que vão limpar o seu bumbum. Ele experimenta a bondade das pessoas que vão te carregar no colo para poder te dar um banho. Você vai experienciar a humildade, o serviço, a virtude do serviço, os outros vão te servir. Você vai experienciar ser cuidado, ser ajudado, ser protegido. Quando você está com uma cuidadora, você experiencia outras virtudes. Em última análise, tudo é um experimento de Deus, é o Big Brother de Deus, onde ele se experiencia para um lado da mesa, para o outro lado da mesa, para um lado da mesa, para o outro lado da mesa. Logo, você não tem uma missão especial. A tua missão é divertir-se. Você não é especial como Salvador e você tem que ajudar todas as pessoas. Se você não quiser fazer isso, outra pessoa vai fazer no seu lugar. Isso torna a tua vida muito mais leve. Você vai dizer, tá, então para que serve a vida? Para experienciar e ser feliz, mas talvez você tenha esquecido como era ser feliz. Talvez você tenha esquecido sobre divertir-se com a experiência, sobre achar a graça de cada experiência da vida. E no momento em que você observar qual o aprendizado daquilo ali,
Nesse momento acabou a necessidade da experiência. Nesse momento, quando eu estava subindo ontem a rua, com neve, escorregando, com as sacolas, eu entendi que a experiência era sobre achar o lugar bonito, sobre experienciar aquilo que eu tinha visto nos filmes, as pessoas caminhando na neve, sobre experimentar caminhar mais lento sem me sentir otária, sobre respeitar o meu próprio ritmo, sobre aceitar a ajuda das pessoas, sobre me sentir conectada e protegida mesmo com um idioma e com pessoas tão diferentes. Então, em última análise, a vida não é sobre cumprir uma missão. Fica mais fácil para você se motivar achando que você tem uma missão. E tudo bem, mas de verdade, se você não quiser cumprir nenhuma missão e quiser fazer o caminho de Santiago de Compostela e divertir-se com o caminho, ainda assim Deus vai ficar muito feliz. Algumas coisas Ele gostaria, vocês combinaram que você iria cumprir, chamada tempo divino. Isso são combinados teus com Deus. É seu combinado com Deus. Você quer aprender sobre aquele momento, que pode ser mais leve ou mais pesado. E o objetivo dele nunca vai ser pesado. Mesmo nos combinados que você tem com ele, se for pesado, não é o combinado. Se for pesado, não é o objetivo. Ou seja, quando você olha dessa forma, você passa a entender que Lúcifer, ao criar o inferno, tenta salvar os filhos dele. Que ele é capaz de te enganar para poder levar você para lá, porque lá ele acha que é um lugar melhor para os filhos dele. Quando ele te convence, quando ele entra em instituições religiosas ou em governos do mundo inteiro para convencer vocês a fazerem, convencer a gente a fazer atrocidades de guerra, fazer absurdos religiosos, ele convence os filhos dele a ir para o inferno. E nesse momento Deus se experimenta também na pele de Lúcifer. Então, nessa análise, Deus é Lúcifer, todas as entidades lá de baixo, Deus é você e todas as coisas que na Terra há. E tudo isso existe só para a experiência. E nesse momento, talvez você esteja pensando, Deus é um baita de um sacana quando fez eu nascer sem pai. Deus é um baita de um sacana quando fez a minha mãe morrer quando eu tinha 3 anos. Deus é um baita de um sacana quando fez eu ficar, sei lá, aleijado de qualquer coisa, ou eu ficar sem útero de não poder ter filhos. Deus não é um baita de um sacana. Você, como fração de Deus, quis que as coisas fossem assim para você aprender sobre algumas coisas. Quando você fica sem útero, quando você cria uma doença para tirar o útero, você quer garantir que você não vai ter linhagem para que você possa ter liberdade de ir viajar sobre a Terra, de aprender, se divertir, enfim. Você criou essa situação para a tua evolução, aparentemente. Deus não precisa evoluir. Você não precisa evoluir. A evolução vem com a diversão, com a aceitação de que tudo é, 10ª lei do universo. Tudo sempre está certo. Você quis que as coisas fossem assim. E quando você entende isso, você para de ter medo dos caídos, você para de ter medo dos errantes, sim, mas principalmente dos caídos. Quando você entende que talvez você seja filha de um caído com uma mestre, que ambos são mestres e que eles só estão em escolas diferentes, em lados diferentes, um é em escola pública, outro é particular, ou um é escola marista e o outro é, sei lá, o Waldorf. Ele só tem o Waldorf, excelente exemplo. Metodologia Waldorf, talvez o diabo seja a metodologia Waldorf. E ele simplesmente, ele cria essa ideia de um ambiente sem regras para que os seus filhos sejam felizes. E aí cria-se o 5º plano de existência, uma luta constante entre o bem e o mal, para que os do lado de cá se juntem em partidos como se fossem partidos políticos. O partido A e o partido B. E agora eu quero que você observe o 5º plano de existência. Dentro do 5º plano de existência, dentro desse céu, você vai ter uma disputa constante de partidos religiosos. Agora eu vou focar só no 5º plano de existência. Você vai ter uma luta constante de partidos políticos, não religiosos, perdão, partidos políticos, onde você vai ter uma santa. Eu quero que você imagine os santos como se fossem partidos políticos. Você vai ter Nossa Senhora Aparecida, você vai ter São Longuinho e você vai ter, sei lá, São Jorge.
E eles estão lá sentados num banquinho, comendo pipoca, dando pipoca para os pombos. E nisso toca o WhatsApp dos 3. E é você pedindo para você achar onde você colocou a tua mochila, ou onde colocou a chave de casa. Os 3 recebem a mensagem. O que São Longuinho faz? Ele joga o celular de Nossa Senhora Aparecida no meio do Lago dos Pombinhos. O que ele faz com São Jorge? São Jorge, ele fala assim, olha, o dragão se soltou. São Jorge vai acudir o dragão, enquanto isso São Longuinho vem aqui na Terra e te ajuda a achar a tua mochila, a tua chave. E aí você agora, para pagar para São Longuinho, você dá 3 pulinhos. Ele, com o WhatsApp dele, assistindo esse Big Brother aqui da Terra, vai lá e tira um print da imagem de você na câmera, pagando 3 pulinhos porque ele te ajudou a achar a mochilinha. Nossa Senhora busca o celular dela, São Jorge estaciona o dragão e prende o dragão, todo mundo senta no banquinho de novo. Santo Expedito pega o celular e mostra, ó, otários, enquanto vocês foram salvar o celular e o dragão, olha aqui, ó, ganhei mais um eleitor lá na Terra, ó, ha, 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 ha. Ele pagou 3 pulinhos, ó, pra mim aqui, ó, pra mim, São Longuinho é que ganhou. Da próxima vez que surgir a necessidade, você perdeu agora, sei lá, o cabo do carregador do teu celular. Nossa Senhora, que é a tua santinha de devoção, São Longuinho, que você sempre pede ajuda, e São Jorge, que te ajuda lá na Umbanda, quando você vai lá, Mestre Ogum, de novo, toca o WhatsApp deles 3, dizendo que você perdeu o cabo do celular. Agora, dessa vez, Nossa Senhora e São Jorge vão pegar Santo Expedito e enfiar ele dentro do lago para garantir que ele não vai sair na frente, para que eles ganhem o teu voto. Bom, São Jorge é bem maior que Nossa Senhora. O que São Jorge vai fazer? Vai colocar Nossa Senhora na boca do dragão. Enquanto isso, São Jorge desce aqui na terra rápido. O dragão não. Bota o dragão para disputar com Nossa Senhora. Enquanto isso, São Jorge desce aqui na terra e acha o cabo do celular para você. Tira um print da imagem de você acendendo uma vela para São Jorge, por ter te ajudado. Senta lá no banquinho com a Nossa Senhora e com o Santo Expedito e mostra a foto. Ó, vela, ela acendeu uma vela para mim. Para ti, ela deu 3 pulinhos. Para mim, ela foi lá na loja, no centro da cidade, comprar uma vela de 7 dias, de 30 centímetros de comprimento, para acender para mim. Ela gastou comigo R$ 30, contigo foi 3 pulinhos. Ganhei de você. E quanto mais votos eles ganham, mais eles sobem profissionalmente. E quando eles sobem profissionalmente, eles ganham promoção, que nem militar. Eles ganham promoção. E depois que esses santos forem promovidos ao máximo dentro do 5º plano, eles vão subir para o 6º plano e vão se tornar uma lei. No caso, por exemplo, de São Francisco, que é o trono da justiça, ele vai se tornar a lei da justiça do 6º plano de existência. E assim por diante. Mas, para isso, eles precisam do seu voto. Então, eles vão te convencer que Lúcifer não presta para que você seja amiguinha deles. Da mesma forma, Lúcifer vai te convencer que os santos não fazem nada, que eles não têm poder nenhum e que ele é o cara que até criou um lugar especial chamado inferno, que santo não tem poder, que tem poder é ele, para que você ouça ele e vote nele. E aí eles ficam nessa lutinha constante e você fica no meio dessa lutinha constante. Eles estão disputando poder entre eles e ao mesmo tempo eles estão tentando cuidar dos filhos deles que estão aqui na Terra. Nada disso daqui é necessário de ser vivido. Nada disso daqui é necessário. Tudo isso é uma experiência de Deus. E quando ele se experiencia como São Jorge, ele se experiencia como Santo Expedito e ele se experiencia como Nossa Senhora, disputando com o dragão. Ele se experiencia em todos esses papéis e ele descobre do que ele é capaz. Então, através de você e dessas experiências todas, Deus está se experimentando. E nesse momento deve estar no teu coração de novo a sensação: que Deus sacana é esse? Não. Você é que está sendo tola de querer experienciar essas coisas através da dor. Ele quer que você aprenda, por exemplo, sobre humildade. E você entendeu que para aprender sobre humildade você precisava quebrar os pulsos para o teu marido limpar o teu bumbum. Nada disso, de verdade, é necessário. Basta você perguntar para a tua fração mais elevada, para o Deus que mora dentro de você, qual o objetivo
disso que eu estou vivendo. Instala isso e acabou. Porque uma coisa extremamente certa, e preste muita atenção nesse momento, uma coisa extremamente certa: se eu sou a imagem e semelhança de Deus Pai, eu não preciso aprender nada. Nada. Os downloads de verdade já estão todos dentro de você. Quando você liga os downloads num cliente ou em você mesma, ou quando eu ligar os downloads em você amanhã, na verdade, você está lembrando daquilo que já estava dentro de você. É como se você abrisse a mochila e descobrisse o que tem dentro da tua mochila. Deus não aprende nada. Você é a imagem e semelhança de Deus Pai. Como que ele vai aprender alguma coisa? Ele vai se experienciar e você vai relembrar dos downloads. Você vai relembrar daquilo que você já sabe. Quando são virtudes, você vai treiná-las, obviamente. Virtudes não só se instala, mas a gente treina elas. Mas, de verdade, você não aprende nada. E quando você instala downloads no teu cliente, quando você pergunta para ele, eu posso te trazer a definição, o sentimento, a sensação de amor incondicional? E ele diz sim, ele mesmo liga o botãozinho dentro dele. Nunca foi você. O teu trabalho é de intermediar isso. Sempre foi o cliente que se ligou. Sempre foi ele que ligou nele, o que já vinha dele como Deus. Respire. E observe agora, a partir dessa ótica, algum fato da tua vida que você vê, que ali você se superou, que ali você se impressiona com a tua capacidade, que ali, naquele momento, você olha, meu Deus, como eu sou bacana, olha o que eu fiz. Você criou esse momento para você lembrar de quanto você era bacana. E nessa perspectiva de que Deus não aprende nada, que você não aprende nada, que você só se lembra e que você veio para cá para experienciar as coisas, eu gostaria que você pedisse para Deus: então, meu Pai, me ensina a experienciar as coisas com sabedoria e discernimento. Me ensina, meu Pai, a lembrar que eu já sei. Me ensina, meu Pai, a lembrar de fazer as coisas da forma mais leve. Me ensina, meu Pai, que eu sou a tua essência divina. Me ensina, meu Pai, a não ficar com raiva de você. Me ensina, meu Pai, a tornar isso mais leve. Me ensina a tirar disso que a Jordane está falando aquilo que eu sei que é verdade. Que talvez não seja exatamente aquilo que a Jo está falando. Talvez seja um pouquinho diferente. Mas com certeza eu sei a verdade dentro de mim. A minha verdade. Eu sei estar conectada com Deus. Eu quero que nesse momento você caminhe aí no 7º plano, onde você está. Enxergue ali na frente a energia de Deus, o avatar de Deus, o corpo de Deus. Eu quero que você vá lá e entre nesse corpo de Deus. Você dentro do corpo de Deus. Eu quero que você se sinta conectada com toda a criação nesse momento através do corpo de Deus. Eu quero que você sinta nesse momento que você pode tudo. Que você pode tudo. E nesse momento eu quero que você visualize que você dá uma voadeira lá no centro da Terra.
que você perceba bem de perto os átomos das coisas, tudo bem agarradinho, os átomos muito pertinho. Mal e mal os átomos se movem, nem parece que se movem, porque esse é o ritmo desse lugar. Então eu quero que você suba um pouquinho e que você vá ao segundo plano de existência. E você veja bem de pertinho as árvores, toque nas árvores, veja que há vida nas árvores e que os átomos das árvores estão um pouquinho mais afastados do que o dos minerais. E por isso as árvores, as plantas se movimentam, elas crescem um pouquinho mais rápido do que os cristais. Então agora eu quero que você vá até o terceiro plano e que você veja um bebê. A concepção, a multiplicação, ele crescendo na barriga, ficando grande, saindo, se tornando uma menina ou um menino, crescendo mais, um adolescente, um adulto, uma pessoa madura, um idoso. E eu quero que você observe que esse movimento das células dele é mais rápido do que o mineral e que o vegetal. Então, nesse momento, a gente estabelece um parâmetro. A distância entre os átomos faz com que os movimentos de crescimento sejam mais rápidos. Um cristal demora 1 milhão de anos e uma pessoa 9 meses para crescer. E agora eu quero que você suba um pouquinho e visite o quarto plano de existência. E no quarto plano de existência, um lugar meio nosso lar, você vai observar que os espíritos atravessam paredes, porque as moléculas deles são mais distantes ainda do que as do terceiro plano. Veja que eles atravessam paredes, eles entram na água e não se molham. Eles vêm para a Terra atravessando um portal. Eles voltam para o quarto plano de existência. Os átomos, então, são mais separados do que os nossos. E agora eu quero que você suba ao quinto plano de existência. E no quinto plano de existência eu quero que você observe os átomos de novo. Chegue bem perto do corpo da Nossa Senhora, de qualquer uma das Nossas Senhoras, ou de qualquer um dos anjos, mestres, enfim. E no quinto plano, então, os átomos são mais separados ainda. Logo, as curas que você canaliza a partir do quinto plano são mais rápidas do que as curas com os cristais. O reiki é mais rápido que a cristaloterapia, porque o reiki é do quinto plano. E agora eu quero que você suba mais, vá ao sexto plano de existência e veja que os átomos das leis são bem espaçados. É uma bola de luz rosa, uma bola de luz azul, uma bola de luz verde, tudo muito espalhado. Nem corpo essas bolas de luz têm. E suba ao sétimo plano. E no sétimo plano eu quero que você veja que existe um pedaço de Deus lá longe, um pedaço de Deus aqui perto, um pedaço de Deus do outro lado, é tudo muito espaçado. Com isso, os movimentos dos átomos são muito rápidos. Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, porque como os átomos são espaçados, a movimentação é muito mais rápida. Então, a única diferença de verdade entre cada plano de existência é a proximidade dos átomos. Quanto mais baixo, mineral, mais lenta é a cura com ele. Quanto mais afastados os átomos são, mais rápida é a cura. Entre uma aspirina e o reiki vai ser mais rápido que a aspirina. Entre uma aspirina e a mão do Criador, ou entre o reiki e a mão do Criador vai ser mais rápido que o reiki. Então, quanto mais alto você sobe, mais rápidas são as curas, porque os átomos são separados. A única diferença entre os planos de verdade é a proximidade entre os átomos. O que difere o teu corpo de uma árvore é a proximidade dos átomos. De verdade, é só isso que nós temos. No quarto plano de existência, visite o quarto plano de existência. Dá um pulinho ali, você vai ver animais de poder, você vai ver os teus ancestrais e você vai ver xamãs. Os xamãs, eles não querem ir para cima, eles não querem sair, eles ficam entre o terceiro e o quarto plano, eles têm medo de morrer e nunca mais voltar,
para encontrar suas tribos aqui na Terra. Então eles não sobem, xamãs só sobem para o quinto plano quando eles já abriram mão disso. É difícil eles saírem daqui. Existe uma lenda de que quando todos os povos indígenas estiverem evoluídos em corpos físicos, haverá uma evolução muito grande do planeta Terra. E hoje os índios se miscigenaram em todos os países, em todos, sejam índios celta, índios russos, são xamãs, a palavra xamã é russa, seja índios das Américas, mas hoje eles se miscigenaram com todos os povos da terra, trazendo a doçura do povo silvícola, do povo da floresta. Mas o preço disso é que eles não querem subir para o quinto plano de existência, para o sexto, para o sétimo. Por quê? Porque quando você chega no sétimo, quando você se mistura com Deus, você se perde da sua essência individual e você se mistura com tudo que é. Respire. Respire. Então, quando Deus criou o planeta Terra, Ele mandou você primeiro para cá como um elemental. Isso também é bastante disruptivo, preste atenção. Ele criou você como um elemental. Como um duende, ele te deu uma árvore para você cuidar, ou uma pedra, e se você desse conta de cuidar daquilo ali, você evoluiria para um corpo de gente, humano. E aí quando você consegue, sendo uma fada, um duende, qualquer coisa, quando você evolui, mas aquela foi uma vivência tão bacana que alguns de nós ainda somos fada, mesmo já sendo humanos. Mas não significa que você é uma fada, significa que você teve uma vida muito especial como fada. E aí você ganha um corpo humano, experimenta terceiro plano, morre e vai para o quarto. E aí você vai passar um tempão entre o terceiro e quarto plano, nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre, experimentando várias coisas nesses dois planos de existência, porque no quarto plano você transa, você come, você se droga, você acha que lá tudo ainda é real. Você não tem noção. Aqui você acha que você come, lá você também acha que você come, ou seja, a comida é uma ilusão. Quando você evolui tudo que você tem para evoluir nesses dois planos, quando você experiencia, na verdade, tudo que tem para ser experienciado, você sobe de volta para o quinto plano de existência e se torna um mestre. E tem vários níveis, vários gabaritos de mestre. Se você é um mestre pouco evoluído, você vai para os andares mais baixos, quanto mais alto, mais evoluído. Quando você evolui tudo, você vai para o sexto plano de existência, e no sexto plano de existência você se torna uma lei. E existem milhares de sub-leis até você subir até o máximo das leis. E quando você sobe tudo na escala das leis, quando você experiencia tudo como uma lei, você volta para o sétimo plano, você volta para casa. E você se mistura com o corpo de Deus. Só que lá não tem mais um braço da Jordânia aqui, uma perna da Jordânia ali. Você se mistura com tudo que é. Perde a tua individuação, a tua identidade individual. Logo, esse é o maior medo dos índios, de se misturar com o grande mistério, que é como eles chamam Deus, e não poder mais voltar para cá para ajudar as suas famílias, não poder mais voltar para cá para andar a cavalo, enfim, as coisas que eles gostam de fazer aqui na Terra. Respirem. E aí, quando a gente volta no quinto plano de existência, a gente faz vários acordos com eles. A gente se ilude que a gente pertence a algumas ordens religiosas, lá do quinto plano, que tem uma cópia aqui na Terra. A gente se ilude que a gente pertence à ordem de São Miguel Arcanjo e que a gente tem que ser um arcanjo aqui na Terra lutando pelo bem contra o mal, nem que para isso a gente tem que nascer como soldado, como militar ou como qualquer coisa. E assim por diante. Então a gente faz acordos com eles para ganhar proteção e poder, tanto deles como das trevas. E agora que você já sabe que tudo é um baita do engodo e que você pode se conectar diretamente com Deus, o engodo no sentido de que tudo não é real, perdão. Agora que você já sabe que tudo é não real, que você já pode se conectar direto com Deus, quando você se conecta com Deus, você aumenta mais ainda o poder dos teus mentores lá em cima.
Você não tira o poder deles agora. Você aumenta o poder deles. Então, nesse momento, eu quero que você faça um pequeno agradecimento do teu coração aos teus mentores dessa e de outras vidas, que te ajudaram, que te ampararam, e que eles também fizeram com que você chegasse aqui nesse momento para ouvir isso da Jordânia. Porque certamente eles estavam com o saco cheio de falar isso para você, que você não precisava deles, e você não ouvia. Talvez eles precisem ajudar outras pessoas, e você não soltava do pé. Então eles também quiseram que você viesse até aqui. Simples assim. Agradeça a eles. E agradeça por terem te trazido até aqui. Agradeça a ajuda que eles te deram até agora. E peça para eles então avisarem para os próximos mestres que podem te amparar e te ajudar nesse próximo momento teu. Para esses novos mestres entrarem no teu campo e fazer a troca da guarda. Respire. E peça ao Criador, então, agradeça a troca da guarda. Veja mentores maiores e mais fortes ainda chegando. Te sinta honrada por estar recebendo esses mentores mais fortes ainda. Tenha muita clareza de que você não está abrindo mão dos velhos mentores. Você está ampliando a força. Respire. E no seu tempo, venha voltando para cá e abrindo os olhos.